Meus amigos e minhas amigas, os presenciais e os virtuais, muito bom dia. Antes de começar a trabalhar, e porque falar dá trabalho, até porque falar a coisa certa dá mais trabalho ainda, agradecer à Loja Viária, em nome do Pedro Pérez, aqui representado, que fez o convite para a gente participar dessa caravana, que é falar sobre segurança viária, falar de forma correta, adequada, e propositar aos senhores um pouco de raciocínio sobre o tema. Gostei de perceber e observar, porque eu cheguei hoje, mas eu observei as outras apresentações, que todas elas convergem para o mesmo assunto. E pode ter certeza ninguém combinou. Significa dizer que as pessoas que aqui se apresentaram, elas estão na mesma toada de buscar a reverberação do assunto conceito de segurança viária, para que os senhores, gestores, operadores, instaladores, planejadores, executores, possam também ter isso na sua mente quando raciocinar, quando for executar, quando for comprar, quando for consumir, quando for utilizar as soluções voltadas para a segurança viária. Segurança viária nada mais é, como o Alexandre falou, o doutor Alexandre falou, está escrito na Constituição, que é preservar vida. Que as pessoas indo e vindo fiquem incólumes aos riscos. E aí nós vamos falar, a nossa missão é falar sobre o conceito de rodovia segura, materiais e aplicação, e a gente vai buscar naturalmente uma conotação maior sobre a questão da colapsividade, mas antes de falar sobre colapsividade, sobre soluções colapsíveis, que faz parte do contexto do grupo de rol de soluções que buscam uma melhoria contínua das rodovias, trazendo a segurança para o usuário, porque segurança viária nada mais é do que segurança ao usuário. Tá certo? A gente vai puxar um pouquinho da memória para entender em que década nós estamos. Como assim, em que década nós estamos? Já foi falado aqui por mais de um palestrante sobre a diferença e a discrepância do entendimento do que é segurança viária no Brasil. O Brasil é gigantesco. Eu, ano passado, devo ter rodado entre avião e carro aproximadamente uns 100 mil quilômetros. Rodei 19 estados, fiz 36 apresentações, falei para mais de 1.000 pessoas. Lógico que não todos juntos, que eu não sou popstar, nesse período todo. Mas, e o que a gente percebeu? Que a falta de informação é o principal problema para que a segurança viária no Brasil possa alcançar outros patamares. Patamar mais aceitável, patamar que a gente costuma usar como referência Estados Unidos, Inglaterra, que é uma referência grande nos conceitos de segurança viária, e outros países, a não ser o Brasil, por conta exatamente dessa discrepância dessa região gigantesca que é o Brasil. Né? Só de rodovias federais são mais de 74 mil quilômetros. Rodovias estaduais passam de quase 1 milhão. Tá certo? Se você juntar as municipais, então, a gente vai ter uma magnitude de vias e mais de 98% dessas rodovias estão fora do escopo dos projetos de segurança viária que existem no Brasil. Perfeito? Então, a gente vai puxar da história, porque o conceito de segurança viária mudou de alguns anos para cá, ele foi evoluindo, tá certo? Em 1950, não 1950, mas na década de 1950, nós tínhamos no Brasil 800 mil veículos aproximadamente. Esse é o número arredondado, por isso que eu não botei fonte, é só para a gente levar o raciocínio. E alguma coisa em torno de 3.500 quilômetros de vias federais pavimentadas. Lembrando que eu falei agora atrás que o Brasil hoje tem alguma coisa em torno de 74 mil quilômetros de rodovias pavimentadas. Perfeito? Então, a preocupação aqui era só de ir e chegar em bom estado. Ir e chegar vivo, porque as rodovias, na sua grande maioria, não eram pavimentadas. E, olha, só no final da década de 50 que começou o projeto de
melhorar a pavimentação das rodovias, já que a frota de veículos já estava chegando a absurdos 800 mil veículos, então se preocupava muito, porque a fatalidade dos acidentes eram muito grandes. Então, se pensou em recompor as rodovias com uma pavimentação mais adequada, com a finalidade de manter as rodovias seguras. Ou seja, não mais se teria fatalidades em sinistros de trânsito por conta da rodovia não pavimentada. Então, uma rodovia segura era uma rodovia pavimentada. Até hoje a gente fala isso, né? Como é que está a rodovia para ir para não sei onde? Ah, está um tapete. É assim que a gente fala. Tá certo? Então, isso vem herdado lá de 1950, década de 50. Já na década de 60, com a eclosão do processo de industrialização do Brasil, e eu não estou falando do século XVIII, estou falando de 1960, tá? A indústria automotiva no Brasil ganhou grande fôlego e a gente passou dos 800 mil veículos para quase 1.600.000 veículos. E aí, na malha pavimentada, passou de 3.500 quilômetros para 14 mil. É lógico, os grandes centros urbanos estavam naturalmente provocando o êxodo e o deslocamento de forma mais assídua, de mais intensa. E, por aí, a malha viária, a preocupação em transformar as rodovias mais adequadas, mais seguras para a trafegabilidade, mais segura para o desenvolvimento econômico e transbordo do transporte das mercadorias, a malha viária aumentou de 3.500 quilômetros a 14 mil quilômetros. Ainda aqui existia a preocupação de que rodovia segura era a rodovia pavimentada. Note a característica... Tem laser aqui? Tem? Errei. Onde é? Olha a característica da rodovia. Pavimentadíssima. Essa aqui está até dupla, tá? Porque essa aqui é a Dutra 116, BR-116. E pavimentadíssimo, um ônibus de primeira geração. Tá certo? Então, as rodovias ditas importantes, 101 e 116, foram as primeiras grandes rodovias, em termos de extensão, a serem implementado o processo de pavimentação. Notem que, já na década de 60, por esse conjunto, e eu não fiz esse cálculo, mas vocês podem fazer depois, esse cálculo de relação de veículo por quilômetro, e vocês vão chegar a uma densidade de malha viária, de intensidade de fluxo veicular maior, já se tinha uma preocupação em ordenar todas as políticas de segurança. Então, em 1966, surgiu o primeiro Código Nacional de Trânsito, que tinha o objetivo de dar uma ordem, uma regularidade, uma uniformidade nas tomadas de decisões quanto à circulação de veículos, já que a gente não tinha mais 800 mil veículos, agora a gente tinha 1.600.000 veículos. Então, existia a preocupação do conceito de homogeneizar as decisões, de regulamentar o que é certo e o que é errado, tudo em prol de diminuir o número de acidentes, porque naquela época se chamava acidentes, e as fatalidades no trânsito. Então, notem, rodovia pavimentada, rodovia segura, rodovia com normas e leis para serem seguidas, também são diretrizes estabelecidas naquela década como rodovia segura. Tá certo? Aí a gente foi para a década de 70. Eu acho que alguém já tinha nascido aqui. Eu já tinha nascido. Já tinha saído até da grade do berço. Então, notem que nós passamos para 6 milhões de veículos. Isso é uma média, tá? Porque de 60 para 70, quem nasceu antes de 70 não precisa se integrar, além de eu e de Pedro aqui, não precisa se integrar, mas o Brasil tinha uma campanha poderosa do petróleo. A indústria petrolífera do Brasil nadava de braçada. E com a indústria petrolífera também vinha aquele que consome o petróleo, a indústria automotiva. Então, o Brasil saiu de 1.600.000 veículos na década de 60, um número mediano, ok? Com a ajuda da inteligência artificial, passou para 6 milhões de veículos. Olha, triplicou em menos de 10 anos, tá certo? No final da década de 70, esse número chegou a quase 10 milhões de veículos, ok? E aí, ora, 40 mil quilômetros de malha pavimentada das rodovias federais, mais veículo por quilômetro, mais risco de acidente, porque a indústria automotiva não mais produzia carro que andavam a 40 km por hora. Agora, os carros podiam andar a 80, 100 km por hora. Tá certo?
Só que a habilidade do condutor continuava a mesma, porque o Código de Trânsito só tinha 10 anos. O Código Nacional de Trânsito só tinha 10 anos. E a legislação não andava a toda velocidade conforme anda hoje. Podemos lembrar que, na década de 70, os computadores que existiam era bem lentium. Internet não existia. Telefone celular, muito menos. Então, as informações, a divulgação das medidas assertivas em prol da melhoria e redução dos acidentes e das fatalidades, porque naquela época ainda também se chamava acidente, eram quase improfícuas. Se regionalizava basicamente a São Paulo. Muito pouco o Rio de Janeiro e as outras capitais. Tá certo? Então, com essa demanda, começou a se pensar, opa, agora não é só pegar aquele caminho da roça, pavimentar. Não dá, porque o carro anda mais do que a capacidade e a característica da via. Lembra que o Alexandre falou aqui sobre capacidade da rodovia? A velocidade operacional da rodovia está compatível com o tipo de geometria que lá existe? Então, nessa época, na década de 70, a questão da geometria das rodovias, incluindo as questões das configurações das curvas, também começou a ser pensada. Foi aqui que quem estudou engenharia começou, eu não estudei nessa época, é lógico, mas começou a receber da Europa uma série de informações, normas suecas, normas inglesas, normas americanas. Foi aqui que a ASTO tomou força, foi aqui que a Federal Highway tomou força, foi aqui que a comunidade europeia no setor de engenharia começou a tomar força, e essas informações vieram todas para o Brasil, e o Brasil começou a pensar a rodovia de forma diferente. Aquela rodovia que fazia assim, agora faz de forma mais suave 2 ou 3 curvas, ao invés de 10 curvas por quilômetro. Acho que o único estado que não conseguiu implantar isso ainda foi Minas Gerais, porque Minas Gerais não tem jeito. Aquele relevo lá, as rodovias, a quantidade de curva por quilômetro é uma coisa absurda. Tá certo? Mas aí começou-se a se melhorar. O Brasil pensava igual o mundo. Várias fórmulas, várias informações, vários conceitos alterados, vários projetos novos. Foi aqui que, na década de 70, que o Brasil multiplicou a sua malha viária. Tá certo? Chegamos na década de 80, acho que aqui todo mundo se enquadra, acho que sim. Chegamos na década de 80 e o Brasil já chegava a 15 milhões de veículos e 50 mil quilômetros de rodovias federais pavimentadas. Alguém não chegou aqui ainda em 80? Então tá bem, então. Então, cara, alguém tem água aí para mim? Então, o que acontece? O Brasil chegou a um número absurdo. E se você dividir o número de veículos por quilômetro de rodovia pavimentada, você vai ver que a intensidade de veículos por quilômetro aumentou. Os carros se tornaram mais potentes, os carros se tornaram mais velozes, o comércio de importação e exportação para equilíbrio da indústria automotiva aumentou cada vez mais. E aí, a preocupação com a consciência da segurança viária se tornou necessária. Ou seja, não dava para se ter a quantidade de carros que se tinha por quilômetro de rodovia federal pavimentada e não se pensar nesse tipo de outro tipo de solução, a não ser somente a questão da geometria. Não era mais uma questão de geometria, era uma questão de capacidade da rodovia, era uma questão de capacidade de fluidez, era uma questão de acidentes por quilômetro, era uma questão de evolução macroeconômica dos centros urbanos, porque não mais era só São Paulo. Na década de 80, nós tínhamos Belo Horizonte, Curitiba despontando, Porto Alegre lá no extremo, Santa Catarina com um potencial turístico. Então, na engenharia de tráfego, a gente fala sobre o cálculo de polo gerador de viagem. Ah, porque eu mordi a gengiva. Ninguém me bateu não, tá, gente? É porque eu mordi a gengiva. Se tiver muito feio, vocês me avisem, tá? Que eu digo que é batom. Tá. Você fala, Marcelo, tá sangrando, só não pode sangrar na camisa. Se sangrar... Então,
a questão da segurança viária tomou outro patamar. E, pela primeira vez, num período de análise nacional, a preocupação com a sinalização tomou notoriedade. Porque, veja, alguém já ouviu falar de borracha clorada? Tinta de borracha clorada? Pois é. Lá na década de 70. E aí, em 80, ainda se pintava as rodovias com borracha clorada. Tinta de borracha clorada. Não segura. Se você pegar o percentual de veículos, o número de veículos por quilômetro rodado de rodovia pavimentada, nenhum tipo de sinalização horizontal sobrevivia a uma rodovia com um VDM desse aqui, ó, os carros todos de última geração ali, ó. Os carros tudo de última geração. Ninguém sobreviveria. Então, a questão de segurança viária começou a ficar obrigatória se pensar sobre isso, né? Na década de 80 surgiu aquela máxima: o Brasil mata por ano no trânsito mais do que uma guerra de Vietnã. Isso não é de agora não, tá? Lá da década de 80. E a gente continua com esse tema na cabeça. Tá certo? E aí, a questão da sinalização e dispositivos guard-rail, eu deixei guard-rail ali de propósito, porque não eram defensas, não eram dispositivos de contenção, eram guard-rails. Porque era o quê? Produzido no Brasil? Não. Era importado. Tá certo? Então, mas começou-se essa preocupação na definição de que tipo de solução se aplica a um determinado tipo de trecho com um determinado tipo de VDM. Como eu diminuo o acidente em um determinado local, mas ainda, o Brasil continuava importando o conhecimento do mercado externo. Porque as melhores soluções nessa época, principalmente no início de 80, eram estrangeiras. As soluções não eram fabricadas no Brasil. E aí, com a solução de fora, vem o conceito de segurança de fora. Eis o grande problema. E aí nós vamos entrar na década de 80. Vocês estão monitorando o meu tempo, né? Porque eu não estou. Quando for faltar um tempinho, me avise. Chegamos na década de 90. Década de 90 foi realmente uma revolução. A gente sabe que na década de 90 a gente teve o nosso Código de Trânsito Brasileiro, que existe até hoje, com algumas alterações e modificações, umas para melhor e outra para pior. O conceito de segurança viária ficou mais rigoroso. A entrada e a tentativa de exclusão das placas pintadas das rodovias foram necessárias para melhorar a visibilidade tanto diurna quanto noturna, já que o próprio CTB falava sobre isso, que a sinalização eficaz é aquela que é vista tanto de dia quanto de noite. E aí o conceito da retrorefletância ou da retrorefletividade passou a ser não mais um bicho de sete cabeças, mas uma necessidade do mercado para promover, junto com a tentativa dos órgãos governamentais, a melhoria e a redução dos sinistros de trânsito nas rodovias federais do Brasil. E, olha, o Brasil já chegava a 20 milhões de veículos nos meados da década de 80 e aproximadamente 60 mil quilômetros de rodovia. Olha ali, a rodovia aumentou só 20% e os carros aumentaram quase 40% em termos de demanda. De novo, os problemas e as questões da segurança viária não acompanhavam a velocidade que os órgãos governamentais tentavam implementar na solução da sua malha viária, na visão da redução dos sinistros de trânsito, e aí o conceito de sinistralidade já começou a acontecer, dos sinistros de trânsito, com a visão na tentativa de reduzir a velocidade ou a intensidade das vítimas de trânsito. Começou-se a criar a questão de conceito de zona de escape, zona livre, zona de saída, e também na tentativa premente do governo de melhorar e acelerar o processo de modificação e melhoria da qualidade das rodovias
que entenda-se redução dos sinistros e fatalidade de trânsito, começou-se os primeiros programas de concessão rodoviária, que, aliás, já devia estar tomado quase 100% das rodovias brasileiras se tivesse economicidade para ser feito isso. Porque, com as concessões, vieram os grandes laboratórios de pesquisa, os grandes tomadores de solução, porque, para que ele pudesse ter viabilidade econômica na sua atividade empresarial de concessão, ele precisava, com celeridade, implementar urgentemente medidas que minimizassem as sinistralidades, que minimizassem o número de vítimas fatais no trânsito. E aí foi aonde o Brasil deu um grande salto em termos de conhecimento, um grande salto em termos de tecnologia, um grande salto em termos de soluções, porque, a partir daí, começou a se entender o seguinte: não adianta eu pegar as normas americanas, as normas suecas, as normas mexicanas, as normas inglesas e querer aplicar no Brasil. Como é que se aplica uma norma americana em Minas Gerais? Como é que se aplica uma norma americana no estado do Pará? Então, o Brasil passou a pensar em engenharia a partir da década de 90. E aí as soluções começaram a melhorar. E com as demandas acontecendo, porque as concessões aceleraram a busca de solução, as empresas começaram a investir, as empresas nacionais começaram a investir no próprio desenvolvimento das suas tecnologias para ofertar um mercado aquecido e cada vez mais crescente de soluções de engenharia que pudessem minimizar. Então, notem que nós não estamos falando aqui de segurança viária, para quem é de rodovia, sobre as questões de desenvolvimento tecnológico, de redução de tempo de resgate, de campanhas educativas, não estamos falando disso. O nosso foco é infraestrutura. E, quando a gente fala de segurança viária, os materiais e as soluções abordadas no segmento da sinalização são fundamentais. São fundamentais. Eu já tive brigas homéricas com construtora que, na hora de fazer a sinalização, o engenheiro de pavimentação queria que eu cobrisse o pequeno problema de pavimentação que ele tinha e chegasse a faixa um pouco mais para o lado, um pouco mais para o outro, só para cobrir aquele problema. Tá certo? Eu já tive engenheiro de rodovia que ainda tinha a visão da década de 70, que o objetivo dele era pavimentar. A sinalização podia ser qualquer coisa. Qualquer coisa, sabe? Uma tinta aí, joga uma tinta aí. Foi a partir desse momento que o mercado de construção do Brasil, de construção de rodovias, começou a entender que a segurança viária não era mais sinalização. Sinalização não era mais um quesito. Defensas, dispositivos de contenção, não era mais obras complementares. Não cabia mais nesse contexto. A visão era da segurança à rodovia viva. E a rodovia viva só é segura com uma sinalização eficaz, bem aplicada e bem projetada. E aí voltamos e invertemos todo esse processo. Um projeto de segurança viária, onde tem como foco principal a sinalização, ela precisa ser bem conceituada para que tenha-se um bom projeto, para que se tenha uma boa solução e uma boa aplicação. Inverti, você viu que eu inverti? Porque é exatamente isso. O Brasil é o país da obra pronta, tudo é para ontem, e a gente tem que mudar esse conceito, tem que aprender a pensar certo. Alexandre mesmo colocou aqui, pensar certo, ele conseguiu colocar, junto com o presidente do DR e com o secretário, um dos maiores programas estaduais de segurança viária, que é o PROSSEG, que já multiplicou várias barreiras aí, vários estados, né? Mas nem todos, infelizmente, tiveram a celeridade que o PROSSEG, que o Paraná teve, mas implementou um programa excelente. Por quê? Se pensou segurança viária lá desde o início da fundamentação e da justificativa. E o Brasil precisa aprender a pensar dessa forma. Por isso é que eu falei para os senhores que a gente ia falar, para evoluir. Nós saímos da década de 50, onde rodovia boa era a rodovia pavimentada e reta. Depois nós chegamos à década de 90, onde a rodovia boa é aquela rodovia que dá a condição e garantia da
como é que o Alexandre falou? Como é que é? Incolumidade, é isso? Incolumidade. Incolumidade ao cidadão que nela trafega. Tá certo? Então, esse é o verdadeiro objetivo de um projeto de segurança viária. Tá certo? E aí, a gente vai evoluindo e chegamos nos anos 2000. Mas antes de chegar nos anos 2000, vocês viram quanto em 40 anos o conceito de segurança viária evoluiu. Aí eu pergunto para vocês, em que década vocês estão? Que conceito de segurança viária você carrega no seu coração? Não vou dizer nem na cabeça, no seu coração. O que você pensa quando você implanta uma sinalização horizontal? O que você pensa quando você implanta uma defensa? Um terminal amortecedor de impacto? Um poste colapsível? Quando você implanta uma placa, um sinal, melhor dizendo, o que você pensa quando você está colocando aquele sinal ali? Será que você bota aquele sinal de trânsito de qualquer jeito? Ou você bota de acordo com o que o Marlu falou, que está nos projetos do Rodrigo, de 93 a 95 graus negativo, para que o projeto feito a muito suor pela 3M e a Avery como líderes de mercado, fizeram um projeto de ótica perfeito, e você vai lá e bota para dentro da rodovia. Não vai funcionar. Você sabia que você pode matar uma pessoa com um sinal mal instalado? Com uma aplicação mal feita? Com um produto falsificado? Com um produto não laudado? Você pode matar uma pessoa. E aí, a gente entra nos anos 2000, onde o Brasil chega a 50 milhões de veículos e uma malha que não cresceu muito, 63 mil quilômetros aproximadamente. Olha só, a questão da frota veicular cada vez aumentando mais e a malha viária quase na mesma. Então, notem, todas as medidas feitas até ali cada vez mais eram mais improfícuas, porque a frota veicular aumentava proporcionalmente a quase uma mesma malha durante mais de 20 anos. Malha estagnada. E em 2020, o Brasil chegou a ultrapassar 100 milhões de veículos para uma malha de 70 mil quilômetros de rodovias federais. Então, segurança viária é um tema que urge, é um tema que tem que estar na nossa cabeça de forma 24 horas para quem trabalha com rodovia. Não importa a posição, tá? Gestor, instalador, conserva, tá? O pessoal que corta a grama, o pessoal que faz a manutenção nos terminais amortecedores de impacto, o pessoal que vai fazer lá a limpeza da borda da rodovia e desatarracha os parafusos da defensa e depois não coloca direito, tá certo? O pessoal que instala a placa de qualquer jeito, porque tem que instalar 50 placas por dia em 200 quilômetros, então instala a placa de qualquer jeito e a placa fica lá sem retrorefletir o sinal programado e projetado com tanto carinho e sacrifício pela Progevias, tá certo? Então, olha como é importante essa cadeia. E aí, em 2020, o Brasil deu mais um passo procurando organizar e orquestrar todo esse movimento de segurança viária para tentar diminuir aquilo que o Pedro falou aqui mais cedo. Você pega uma mesma rodovia do país, pega uma BR-101, pelo amor de Deus, você pega a BR-101 lá no Nordeste e chega aqui embaixo, é completamente diferente, tem 5 ou 6 cenários, mas, Marcelo, cada trecho dela tem uma demanda rodoviária, uma intensidade de tráfego corretíssimo. Mas, ainda assim, existem sérios problemas de uniformização e de medidas eficazes a favor da diminuição da sinistralidade de trânsito. E aí, nesse período de 2000 a 2020, é que a gente teve a evolução de toda a indústria da sinalização para promover a segurança viária. Note que não existe mais projeto de sinalização, existe projeto de segurança viária. Tá certo? O conceito é outro.
Quem trabalha com orçamento sabe que, bom, eu posso dizer por mim que eu trabalho com projeto de sinalização há muitos anos, e projeto de sinalização custava 3% de um projeto de construção rodoviária. Hoje, um projeto de segurança viária chega a 8, 10, 12, até 15% de um processo construtivo de rodovia. E aí, aqueles que ainda continuam na década de 70, buscando só ter os louros da vitória financeira, continuam pensando que rodovia boa é rodovia pavimentada. A defensa, ele não quer botar a defensa de projeto, ele compra a defensa de projeto e compra uma similar e apresenta os laudos daquela que ele comprou com 10%. As placas, os sinais, ele compra 10% do sinal que tem laudo e 90% do que não tem. E aí, eu pergunto para vocês, em que década cada um de vocês está na responsabilidade que vocês têm para promover a segurança viária nesse país? Eu costumo contar isso, mas vou contar rapidamente. Eu tenho um tio que já faleceu, que eu trabalhava na companhia de engenharia de tráfego. Ele foi atropelado na rodovia sob minha circunscrição e eu passei pelo acidente. Passei pelo acidente, já estava operado, ambulância e tudo mais. Mas por que eu estou falando isso? Pode ser qualquer um de nós que circula na rodovia. Pode ser seu pai, seu tio, seu irmão, sua avó, seu primo, seu vizinho, camarada, seu amigo de infância. Tá certo? Todos que usam as vias públicas de nosso país podem estar suscetíveis a um tipo de acidente. Ontem um amigo me ligou, que trabalha comigo, que é o Raul Boff. Às 11h30 da noite, estava na delegacia, porque um senhor na Ecovias, próximo lá de onde caiu a passarela, um senhor com Alzheimer entrou na rodovia e ele atropelou e a pessoa faleceu. Agora, se a rodovia tivesse confinada, estabelecida da forma que precisava ser, para uma rodovia que tem um VDM de mais de 80 mil veículos dia, será que aquele senhor, mesmo com Alzheimer, estaria atravessando a rodovia? Perfeitamente. Então, é esse tipo de coisa que a gente tem que ter no papel e na função de cada um dos senhores. No planejador, no executor, no orçamentista, tá certo? No suprimento. Suprimento, pelo amor de Deus, para de querer economizar dinheiro. Para de querer apertar. Pensa na especificação que está escrita lá no projeto. Pensa na especificação bem definida no projeto. Afinal, o projeto foi feito pela Progevias, então, um projeto bem definido, bem desenhado, bem orquestrado. Então, infelizmente, não são todos os projetos que são bons, tá? Mas, então, a gente tem que começar a pensar dessa forma, cada um cumprir o seu papel e se encaixar, saber onde se encaixa no conceito de segurança viária, em que década nós estamos. Tá? E aí, só para a gente ilustrar um pouco o que a gente está falando, olha essa taxa de crescimento, que foi um outro problema que a gente teve agora nos anos 2000. A BNT está tentando trabalhar nessa revisão, na inclusão da criação de uma norma. Por exemplo, olha a taxa de mortalidade dos motociclistas. Por que tanta fatalidade com os motociclistas? É simples a gente diagnosticar. Lembra que nós falamos de número de veículos por quilômetro? Se o número de veículos por quilômetro aumenta, mais congestionamento, mais diminuição do nível de serviço de rodovia, mais dificuldade de capacidade de escoamento, e aí o que acontece? Os veículos menores tomam mais força e mais potência, mais intensidade. Quem são? As motocicletas. E aí as motocicletas substituem os veículos, porque não cabe mais veículo. E não vamos levar aqui a análise econômica financeira, não. Vamos só entrar nessa questão numérica, para a gente entender que, embora todas as medidas tenham sido feitas, embora os órgãos governamentais tentem fazer vários programas de incentivo, de melhoria, de redução na fatalidade dos sinistros de trânsito, embora isso exista, ainda assim, a população vai mudando o comportamento, e o comportamento precisa ser, as soluções precisam ser adequadas à nova demanda econômica, social, financeira de uma região. Olha aqui o problema que ninguém consegue sanar. Em década de 80, a moto era 7, 8%
da frota veicular de uma determinada região? Hoje chega a 28%, 30%, 32%. Se você for lá no sudeste do Pará, até os jegue sumiram. É tudo moto. Moto para tudo quanto é lado. É. 4 em cima da moto. Não acredita? Eu tenho foto. Na próxima eu mostro. 4 em cima de uma moto. Tá certo? E o Brasil mudou. E a evolução no conceito de segurança viária também precisa mudar. Novas soluções, novas tecnologias, novos produtos que apontam para soluções mais eficazes, novas metodologias e performance de projetar, novos padrões para criar mais rastreabilidade. Afinal, nós estamos na década da evolução tecnológica e temos que aprender a utilizar todas essas ferramentas. Tem gente achando que inteligência artificial vai salvar o mundo. Não sabe nem o que perguntar? Olha a demanda, o custo de informação que o doutor Alexandre falou mais cedo. Isso aqui são dados do SIM, né? Já na análise da segunda década de redução de sinistros, de fatalidade de sinistros de trânsito, olha só, são 3,8 bilhões de reais em 10 anos de custo de internação. Só internação, tá? 3,8 bilhões de reais é muito dinheiro. Olha o perfil da acidentologia do trânsito na década de 2000 a 2020, nas 2 décadas. O pedestre correspondia a 30%, diminuiu para 16%. O que é isso? São as medidas eficazes para a redução dos acidentes e o pedestre deixando de ser burro. Porque antes passava um carro a cada hora, agora passa 100 carros por hora, ele não vai atravessar, ele vai para um ponto mais seguro, que essas foram as soluções tomadas. Tá certo? O ciclista se manteve estável, porque essa análise é basicamente em cima das cidades. A questão dos acidentes com motociclista e triciclo saiu de 13% para 38%. Os carros e caminhões se mantiveram praticamente estável. E os outros acidentes não identificados reduziram drasticamente. Mas eu gostaria de prestar atenção aqui, ó. Olha a evolução. Isso faz com que a gente tenha que pensar diferente. E aí, para falar de números, a gente vai para a Polícia Rodoviária Federal, que fez um levantamento de 2017 a 2020, onde ele aponta a tipologia do sinistro de trânsito, e ele informa que a primeira causa mortes nos sinistros de trânsito é a colisão frontal. A segunda causa mortes, colisão com objeto fixo. E esse objeto fixo está onde? Na rodovia? Não. Está do lado da rodovia. Notem que esse levantamento é de 2017 a 2020, então começou em 2017, há aproximadamente 19 anos após a primeira concessão rodoviária implementada. Tá certo? E o que aconteceu? Com a entrada das concessões, com o crescimento urbano, rodovias que antes passavam ao largo das cidades, passaram a ser inclusas na zona urbana por conta do crescimento da conurbação em torno dela. As atividades econômicas passaram a estar em torno das rodovias. E aí você começou a ter alguns problemas. Aqui, com os obstáculos fixos, poste de iluminação, telefone, abrigo de ônibus, prédio numa locação muito próxima da rodovia. Então, você passou a ter vários acidentes sinistros aqui com fatalidade. E colisão frontal nada mais é do que a imagem do que o Brasil é em termos de rodovia, seja federal ou estadual. O Brasil é composto, na sua grande maioria, por rodovia de pista simples. O que a gente vê aqui em Curitiba, São Paulo, é só aí. O restante do Brasil todo, quase todo ele, é em rodovia de pista simples, construindo ainda no método antigo, que é o famoso bota dentro. O
que é o bota dentro? Ele vai construindo a rodovia, vai pegando o empréstimo lateral e jogando para dentro da rodovia para fazer a rodovia pavimentada. Depois ele tem uma ótima rodovia pavimentada, padrão década de 60, ok? Só que com uma saia de aterro absurda. E aí, como é que você torna essa rodovia segura? Como é que você foge de um caminhão de 40 toneladas se você tem uma pirambeira? Você ou cai na pirambeira de 6 metros, ou bate de frente com um caminhão. Aí, eu pulo na pirambeira. Mas é o que acontece. Certo? Lá no Pará, eu já saí umas 3 vezes da pista. Minha sorte é que tinha 1,5 metro de acostamento para eu sair. Tá certo? Tem lugar que não tem. Então, a realidade do Brasil é essa aqui, ó. E como fazer para melhorar a segurança viária se as nossas rodovias não propiciam o aumento da melhoria da segurança viária com as suas configurações geométricas? Foi o que o Alexandre falou aqui mais cedo, é um trabalho contínuo de melhoria de pontos críticos, é um trabalho contínuo de análise de aumento de capacidade. O governo consegue fazer isso com a celeridade que a urgência demanda? Não. Mas as concessões fazem. Por isso é que eu sou apto a aprovar e incentivar o projeto de concessão rodoviária no Brasil, porque o governo sabe o que fazer, mas são tantas leis, tantos mecanismos, tanta burocracia que emperra os bons gestores, que a concessão acaba tomando a responsabilidade de conduzir essa melhoria nas rodovias ditas mais seguras, utilizando novas tecnologias, novos materiais, novos projetos, porque a gente paga para isso. A gente já pagava imposto, agora não adiantou, agora a gente paga pedágio para acontecer. Se tiver que pagar um pouquinho mais, que seja para que eu não tenha meu tio, nossos pais, nossos irmãos, primos, amigos de infância, vizinhos, com fatalidades nos sinistros de trânsito nas nossas vias. Tá certo? Então, vamos à frente? Quanto falta aí, gente, de tempo? Uau! Então, para formatar a década de 2010 a 2020, o Brasil lançou, na tentativa de complementar as ações de redução de sinistralidades e fatalidades no trânsito, ele lançou o Penatrans, que é um grande programa. Inclusive, já existe uma resolução do CONTRAN que organiza e qualquer entidade pode participar, levando seus cases, melhor dizendo, seus casos de sucesso, suas soluções aplicadas exitosas no sentido de êxito, e apresentar, porque isso vira um grande banco de divulgação de soluções. Então, se vocês têm na sua concessão uma solução eficaz, na sua gestão de trânsito, uma solução eficaz, um projeto que teve resultado, coloca lá no Penatrans, chama o pessoal do Penatrans, que está na coordenadoria lá de engenharia do Senatran, para trabalhar isso. E aí, ele fez uma coisa melhor, porque todo mundo sabe da segunda década de redução de acidentes da ONU, ele se encaixa na ODS 13, que é a Organização de Desenvolvimento Sustentável, 3, que trata da saúde e bem-estar, e ele também se encaixa na ODS 11, que é a questão da sustentabilidade, direito de ir e vir. Todos nós podemos participar disso. Até 2030, vocês já devem ter ouvido falar disso, redução de mortes e ferimentos globais por acidentes nas estradas. Esse é o nosso foco. Esse tem que ser o foco de cada um na sua responsabilidade, mas sempre pensando nisso aqui, ó, mortes e ferimento. Pode ser eu, pode ser um parente, pode ser um amigo. Pode ser eu, pode ser um parente, pode ser um amigo. Qualquer um. E aí ele define os pilares. Nós hoje estamos aqui trabalhando no pilar 2 e no pilar 4, quando a gente fala da questão da educação do trânsito, porque quando a gente leva informação para cada um de vocês, a gente está dando informação para que o tutano possa raciocinar um pouquinho mais, juntar com a informação já existente, reprocessar e transformar isso num hábito, numa cultura, numa prática. E aí, desde 2000, 2007, nós temos uma norma no Brasil que tenta dar uma brasilidade às tomadas de decisão
quanto aos dispositivos de segurança utilizados na rodovia. Lembra que eu falei de guardrails? Essa norma muda para dispositivo de contenção. Rígido ou metálico. Dispositivo de contenção passa a ser uma medida dimensionada e classificada de acordo com a característica da rodovia, com o tipo de veículo, com o tipo de VMD ou VDM, melhor dizendo, veículo médio, veículo diário médio, mensal, ou veículo mensal. A frota veicular, vamos dizer melhor. A frota veicular. E aí você toma a decisão. E nessa norma tem um capítulo, que é o 4.1, capítulo 4.1, que fala das medidas de soluções, aonde você, quando recebe um ativo de uma rodovia, você precisa adequar e melhorar a capacidade de segurança daquela rodovia. E um dos atributos de, antes de você proteger o usuário de um obstáculo à margem da rodovia, você precisa entender se é possível instalar soluções colapsíveis para sinalização vertical ou para iluminação. Só que dispositivo colapsível, de acordo com a norma, precisa ser testado, e ela dá a referência normativa para que esses testes sejam feitos. Todos já devem ter ouvido falar dos famosos testes de impacto, ou crash test, onde você estuda, dimensiona e impacta o objeto testado para que ele se transforme num objeto seguro. Ele precisa agir de forma segura e conhecida, de forma a beneficiar o usuário da rodovia. Então, poste colapsível, assim como as defensas metálicas certificadas, têm que atender às exigências normativas estabelecidas por essa norma brasileira, em que ele tem que sempre se comportar, se instalado conforme a orientação do fabricante, de forma segura e benéfica para o usuário. Porque, com a mudança de acidente para sinistro, se entendeu que o usuário é errante. Nós vamos sempre errar, de algum jeito ou do outro. Não, eu não erro. Já andou com criança no carro? Quem é que não passa a mão para trás assim para... Não briga com o teu irmão. Volta para a cadeira. Bota o cinto. Tá certo? Isso aqui são 2 segundos de atenção. Eu tenho certeza que vocês não atendem celular no dirigindo, mas o celular está no console. Tocou, você não vai olhar? Vai olhar. Vai olhar, para saber se você precisa estacionar, para parar, tal, para atender, para retornar, é um cliente importante, uma proposta que está fechando. Então, pronto. Então, a gente comete erro. Se a gente comete erro, é preciso que a rodovia nos perdoe. E, por isso, o conceito de rodovia, que perdoa, está diretamente ligado à segunda década de redução de sinistralidade de trânsito, ou fatalidade, que está ligado ao Penatrans, que está ligado à política pública, que está ligado ao conceito mais moderno de segurança viária. Dispositivo bom de segurança é aquele que perdoa o usuário quando ele erra. Tá certo? Está aqui o que a norma fala, a gente vai passar sobre isso, que eu acho que 15486 já é quase uma bíblia para os senhores, mas ela elenca aqui, ó, como solução, primeiro, antes de você redesenhar a geometria, remover, relocar, remanejar, você reduzir a severidade do impacto. Não foi possível? Não foi. Você protege do perigo do obstáculo o usuário. Você não protege o obstáculo, não, tá? Você não salva seu pilar, você não salva o seu dispositivo de fiscalização, você não salva, você salva o usuário. E aí, isso é interessante pensar também, porque colapsividade ela é feita exatamente numa visão contrária de conceito da contenção. O dispositivo colapsível ele é tanto mais eficaz quanto menos energia ele absorver no ato do impacto. Então, os testes são feitos com menores veículos possíveis do mercado, a mais baixa velocidade, para que ele possa ter êxito no impacto e o dispositivo não oferecer resistência a ele. Então, tem muita gente que fala besteira, por exemplo, que madeira é colapsível. Não é. Madeira é frágil.
Lembra que eu falei de produto certificado, é aquele produto que tem um procedimento de uma performance conhecida quando testado de acordo com algumas características, e quando replicadas no trecho ela tem que funcionar da mesma forma? Ok, madeira não é. Cada madeira tem o seu DNA, a quantidade de fibra, a sua quantidade de nó, tá certo? Então ela funciona de forma diversa. E já foi testada no Texas Transport Institute e foi reprovada. Aço, mesmo que fininho, também não é. Porque, embora ele deforme, ele tem uma grande tensão admissível. Como ele tem uma tensão admissível, ele devolve parte da energia do impacto para o veículo em trajetória errante. Então, ele se torna nocivo. E aí a gente fala sobre duas soluções. Eu vou passar um videozinho. É um videozinho meio que institucional, mas ele fala do conceito. Vai. Nas rodovias e cidades, a sinalização salva vidas. Mas quando um suporte de placas não é projetado para a segurança, ele pode representar um risco fatal. Apresentamos o EcoPost, um suporte inovador para placas de sinalização, feito de plástico reciclado. Diferente dos postes convencionais, o EcoPost é projetado para deformar de forma controlada, assim protegendo motoristas e passageiros. O EcoPost é mais que um produto, é um compromisso com o futuro. Feito de plástico reciclado, reduz resíduos, promove segurança viária e recicla cerca de 15 toneladas de plástico por dia. Sustentável e certificado, o EcoPost possui selo verde ABNT, baixa pegada de carbono e reconhecimento Bureau Veritas, garantindo inovação com responsabilidade ESG. Não se engane, apesar de ser feito de plástico reciclado, o EcoPost possui reforço estrutural, garantindo estabilidade, resistência e durabilidade. O EcoPost é resistente a chamas, temperaturas negativas extremas e ventos de até 144 km por hora. Sua alta durabilidade e resistência à corrosão reduzem o investimento de manutenção, garantindo longa vida útil. Além de ser leve, de fácil transporte e instalação. O EcoPost é o primeiro poste colapsível do mundo a conquistar as certificações de qualidade europeia, CE, e o selo MESH para padrões americanos. Altamente testado, já passou por mais de 20 testes oficiais, comprovando sua segurança e desempenho. Um dispositivo que não apenas sinaliza, mas salva vidas. Isso é EcoPost. Você sabe que a gente gastou mais de 10 milhões de reais fazendo testes, mais de 20 testes na Europa e nos Estados Unidos? Porque o Brasil, mesmo querendo fazer certo, faz errado. A grande maioria dos postes certificados, testados e certificados que precisam ser instalados de acordo com a certificação aprovada, são instalados errados. E aí a gente precisou fazer só foram 21 testes na Europa e nos Estados Unidos, agora mais recentemente, para exatamente dar a salvaguarda para o cliente que trabalha para o consumidor final, para o cliente final, que é o governo, que instalou de forma equivocada. Teve uma concessão em 2021 que instalou 10.800 postes, 1.200 quilômetros de rodovia, pediu para a gente fazer um levantamento. Eu falei, gente, a gente não é auditor, a gente é uma empresa certificada. Mas, cliente bom, a gente vai lá e atende o cliente e fez um apanhado para ele. 75% das placas instaladas com dispositivos certificados estavam inconformes. Aí ele falou, e agora? Eu falei, bom, agora você não tem mais um produto colapsível, você tem só poste de sinalização. Então, por conta dessas instalações equivocadas, nos fez voltar repetidas vezes à Europa e agora nos Estados Unidos para buscar a solução da instalação errada, para ver se o que ele instalou errado funcionava. Para a sorte dele, funcionou. Tá certo? Para a sorte dele, funcionou. Então, a gente fez muitos testes e muitas possibilidades. Eu vou passar esse filme aqui. Vou passar esse também, que a gente já viu o filmezinho. E aí, a outra solução colapsível são os postes de iluminação pública. Esses postes não são feitos de polietileno de alta densidade reciclado. Eles são feitos de fibra de vidro, num processo tecnológico diferente do que existe no Brasil. A maioria dos postes de fibra de vidro no Brasil são feitos na metodologia Rover, ou seja, molde interno, e ela vai fazendo sobreposição de tela e resina, tá certo? O que deixa, às vezes, o acabamento ruim. A gente faz com a metodologia ao contrário, de centrifugação.
O molde é por fora e o processo de centrifugação é que faz a distribuição correta na posição da malha versus resina. E a gente já produz isso desde 2014. Como a gente fez um sucesso muito grande na questão do EcoPost, no processo, inclusive, no conhecimento da metodologia para ter a aprovação da certificação, fizemos com a SafePost, com o SafePost também. Mais um filminho só para mostrar. Em um mundo que nunca para, a iluminação pública é essencial para a segurança e bem-estar de todos. No entanto, sinistros envolvendo postes convencionais podem resultar em sérios danos materiais e riscos à vida. Conheça o SafePost. Este poste de iluminação em fibra de vidro foi projetado para romper de forma segura em caso de impacto, protegendo o que mais importa, as pessoas. Além disso, é resistente à corrosão e não conduz energia. Um produto significativamente mais leve que os tradicionais de aço ou concreto, o que facilita, e muito, o transporte e a aplicação. Um produto que não é só inovador, mas altamente testado e com um selo de qualidade europeia. Assim unindo tecnologia, sustentabilidade e segurança. Junte-se às cidades que estão iluminando o futuro. Isso é SafePost. Por que a gente foi atrás dessas soluções e não continuou vendendo só poste de iluminação? Porque na década de 80, se vocês observaram os slides que eu passei, na década de 80 começou-se a se preocupar com iluminação pública como sendo uma variável importante para a melhoria e o aumento da segurança viária nas estradas. Os novos programas de concessão já incluem nos seus PER, nos seus programas de exploração rodoviária, a iluminação pública de pontos críticos, de pontos importantes de travessia, de densidade. A nova Dutra, a CCR Rio-São Paulo, tem que iluminar quase 400 quilômetros de rodovia. A Eco Rio Minas tem que iluminar 80 quilômetros de rodovia. Imagina você cumprir a norma 15486 nesse sentido. Tá certo? Então, a gente fez esses testes e, com êxito, a gente conseguiu passar. E onde é que a gente utiliza tudo isso? Essa é a grande preocupação dos projetistas, de quem projeta, de quem cria a solução. Tá certo? Então, a gente elenca aqui algumas soluções. Toda e qualquer via pública com mais de 30 km por hora, com velocidade maior de 30 km por hora, é passível de utilização de dispositivos colapsíveis. Estradas onde não tem a viabilidade técnica de implantar zona lateral livre, a questão da importância de colocar os dispositivos colapsíveis mais próximo da rodovia é muito importante quando você não tem uma condição de estabelecer uma zona livre. Em rodovias em que você tem a zona lateral livre, mas a sinalização não possa ser remanejada, porque é muito comum na otimização do processo de melhoria de segurança viária das concessões, você remanejar as placas para trás da defensa. Só que nem sempre, nem sempre dá para fazer isso. Em segmentos de estradas com a existência de zona lateral livre, mas que você não pode botar para trás da defensa, porque você atrapalha a zona de trabalho da defensa. Então, nesses casos, é interessante pensar na solução da colapsividade. E é isso, meu amigo, meus amigos e minhas amigas. Nenhum poste, nenhuma solução sobre aspecto técnico legal pode ser considerado colapsível se não for testado e aprovado. Isso vale para as defensas, para os terminais amortecedores de impacto, para todos os produtos que precisam de laudo, de certificação, vale para todos eles. Isso é a responsabilidade estabelecida pelo Penatrans. CPF, CPF, CPF. E aí a gente vai passar isso aqui, porque isso aqui vocês já estão careca de saber. Soluções da vida real. Normalmente vida real. E aí, eu volto àquela pergunta que eu fiz lá no início. Em que década nós estamos? Na visão de segurança de rodovia segura. Olha isso. Olha isso. Em que década nós estamos? Eu agradeço demais o tempo que vocês ficaram me ouvindo. Eu espero que tenha sido útil para provocar a forma de pensar e a mudança de cultura, para que a gente possa colaborar cada vez mais com rodovias mais seguras